Tá bom, gente? Queridos, é com muita alegria que vou querer estar dividindo a palavra de Deus com vocês essa noite. E eu queria propor uma caminhada aqui. A gente está iniciando um ano, depois de o ano de 2020, que foi um ano bastante atípico, bastante diferente, bastante conturbado para alguns, bastante difícil para outros, um ano de perdas, um ano de dificuldades, mas também foi um ano de oportunidades, né? E a gente inicia uma nova fase, inicia um novo ano, e eu queria trazer uma nova proposta. Eu queria que a gente fosse aos pés de Jesus para começar a caminhada esse ano. Então eu queria que a gente iniciasse aqui aos sábados uma caminhada sobre o Sermão do Monte. A gente vai caminhar ao longo dos sábados, estudando, refletindo tudo acerca que Jesus falou no Sermão do Monte. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler do versículos 1 até o versículo 10, que é um texto muito conhecido, que é o texto das bem-aventuranças. Hoje a gente vai falar de forma introdutória sobre as bem-aventuranças, mas eu pretendo que nos próximos sábados nós possamos entrar talvez em uma por uma, expondo o texto, podendo refletir um pouquinho acerca de cada detalhe do que Jesus estava ensinando e ele ensina até hoje. Mateus 5, versículos 1 até o versículo 10. Mateus 5, de 1 a 10. Amém? Está todo mundo aí? Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Até aí, queridos. Esse trecho, como eu falei, que nós lemos, é o início do que nós costumeiramente chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse sermão de Jesus aí a gente encontra na Bíblia, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. São 3 capítulos, e eu espero que a gente consiga ter um bom tempo, um tempo gostoso para a gente estudar todo ele, tá, gente? Mas esse aí é o começo. E na verdade, não convém muito a gente chamar esse texto de Sermão do Monte, né? É um termo que Agostinho usou lá no século III, falando que era o Sermão da Montanha. Mas na verdade, boa parte dos comentaristas dizem que isso não parece efetivamente com um sermão, mas sim com um discipulado ou com um ensino extensivo de Cristo. É bem verdade que se a gente for ler do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, a gente vê que é meio rápido. Provavelmente aquilo não foi só um sermão de Jesus, mas Jesus vinha extensivamente ensinando acerca dessas coisas. Jesus vinha extensivamente discipulando os seus discípulos, caminhando com as pessoas, ensinando os ensinos que nós encontramos nisso que nós chamamos de Sermão do Monte. Então, muito provável, então, é que tudo que está registrado do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus é fruto de um discipulado, na verdade. Não bem de um sermão, mas é fruto de uma caminhada. O evangelista, talvez, ele quis compilar aquilo que Jesus sempre estava exaustivamente ensinando e falando. E o grande motivo pelo qual nós devemos estudar esses 3 capítulos, queridos, não é porque se trata de um código de ética ou um discurso ético e moral, pois não é algo que se pode pôr em prática sem uma nova vida com Deus. Às vezes a gente tem a impressão, quando nós lemos as bem-aventuranças, que Jesus está ali passando um código, um padrão de procedimentos, de moral, de ética, de comportamento social, mas não é isso. Nós não temos condições de atender às bem-aventuranças, nós não temos condições de refletir as bem-aventuranças, se nós não tivermos uma nova vida com Jesus.
se nós não tivermos uma nova vida com Deus. Não é algo moral. Jesus não está aqui elencando, e também Jesus não está aqui elencando nem regras e requisitos, sem os quais, por falta do nosso esforço, nós não seremos salvos. Ninguém poderia pegar as bem-aventuranças e acreditar, por exemplo, que Jesus está dando aqui a salvação por obras. Olha, bem-aventurado você que é humilde de espírito, então seja humilde. Aí você sai daqui todo se esforçando para ser humilde, para ter o reino dos céus. Jesus não está falando isso. Ele não está colocando um conjunto de regras. Ele não está fazendo isso, mas ele está descrevendo aquele que é bem-aventurado. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Ele está relatando como é aquele que é bem-aventurado. E a verdade, queridos, é que ninguém consegue viver o Sermão do Monte se não nascer de novo e não se converter a Cristo. Não se dá para viver o Sermão do Monte por um senso de ética elevado, ou por uma disposição positiva da vontade. É como eu disse aqui, não tem como nós lermos as bem-aventuranças, esmurrarmos as nossas vontades, tentando nós mesmos buscarmos essas coisas, porque não é isso que está acontecendo aqui, mas sim uma descrição do indivíduo que é alcançado pelo Espírito Santo. É impossível crer e viver as coisas que são ensinadas por Jesus aqui, sem nos submetermos à autoridade de Jesus. E para nós começarmos a estudar esse sermão, eu queria que a gente iniciasse com as bem-aventuranças. Afinal de contas, é bom a gente sempre começar pelo começo, mas também não queria perder de vista, não queria focar a árvore e esquecer o bosque, né? Lembrando que isso aqui tudo é um ensino só de Jesus. Nós vamos ver as bem-aventuranças e hoje, como eu já falei, de uma forma bastante introdutória. Eu não vou entrar em nenhuma delas em específico, mas nós precisamos entender alguns princípios do que Jesus ensina aqui. E nós sabemos, queridos, que o grande alvo da humanidade, talvez se você conversar com um colega seu no trabalho, talvez se você conversar com um colega seu na faculdade, talvez se você conversar com seus vizinhos, talvez se você conversar com as pessoas da sua família, você vai ver que o grande alvo das pessoas, no final de tudo, é de certa forma alcançar a felicidade, não é verdade? Todos querem ser felizes. Todos querem alcançar um certo descanso. Por que a gente trabalha? Por que a gente estuda? Por que a gente quer produzir tanto? Porque a gente quer ser feliz, porque a gente quer descansar, porque no final do ano você quer tirar férias, porque você quer gozo para o seu coração, porque você quer um senso de realização, você quer ser feliz. É isso que nós buscamos, mas o que de fato nos faz feliz? Ou o que realmente traz senso de realização ao nosso coração, ou que dá um senso de completude, ou plenitude, ou de interesse? Ou a gente ainda poderia mudar essa pergunta, tendo em vista que nós estamos lendo a descrição de Jesus sobre as bem-aventuranças, nós poderíamos perguntar ainda, o que é de fato ser abençoado? O que é de fato alguém que é abençoado? Algumas pessoas têm o costume de falar Deus abençoe, né? Eu tinha um amigo no trabalho que ele não era muito engraçado, gente, eu tenho que confessar isso para vocês, era engraçado. Até hoje ele é meu amigo, ele manda mensagem, ele gosta de ligar, ele gosta de conversar, às vezes ele liga à toa, assim. E ele não é crente, né? Mas era engraçado porque ele ouvia Fernandinho, falava, eu gosto, acho legal. E ele sempre ia despedir de alguém e falava, Deus abençoe, Deus abençoe. Mas o que é de fato ser abençoado? Eu creio que às vezes a gente fala isso, as pessoas que não conhecem a Deus podem muitas vezes falar Deus abençoe com uma forma assim, quase assim, tipo, boa sorte, né? Boa sorte. Tem gente que às vezes fala o Deus abençoe meio com raiva, né? Vai fazer tal coisa, Deus abençoe aí, né? Perde um pouco o sentido, mas o que é de fato isso? O que é de fato ser abençoado? E certamente que várias coisas tangíveis da vida, ou seja, várias coisas que nós podemos alcançar, nós buscamos para ser felizes. E nós pensamos em nos casar, em termos uma boa formação, bons estudos, uma boa carreira, uma boa condição financeira, ou até mesmo pensamos em sermos bons servos de Deus. Você talvez almeja bons sonhos e bons planos naquilo que tange a sua vida, como membro de uma igreja, num ministério específico. Você talvez coloca isso no seu coração, assim como a gente às vezes faz isso, né? E talvez a lista de Jesus poderia englobar isso faz parte da nossa vida, né? E principalmente da vida dos mais jovens que estão projetando a vida, planejando a vida, colocando a vida ainda toda à frente, vendo as possibilidades,
com quem eu vou me casar, onde que eu vou me morar, o que eu vou estudar, onde eu vou trabalhar, o que eu vou realizar. E a verdade, queridos, é que nada disso, eu não estou falando que isso não é bênção, né? Eu não estou falando que isso é ao contrário de bênção, não é isso. Mas é engraçado que a lista de Jesus não está essas coisas, né? Jesus não falou assim, bem-aventurados os inteligentes, bem-aventurados os sábios, os ricos, os engraçados, os populares. Jesus não falou nada disso. Mas bem na verdade é que a gente busca muitas vezes realização nisso, porque nós estamos buscando aprovação. Nós queremos ser aprovados, nós queremos um sentimento de que nós fomos aprovados. E isso na teologia e na Bíblia se chama justificação. No fundo o que a gente está buscando é ser justificado, porque ser abençoado é ser aprovado por Deus. Nós queremos e precisamos ser justificados por Deus, aprovados por Ele, reconectados nele. Essa é a carência maior da nossa vida e das nossas almas. Por isso que cada um de nós, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, buscam realizações, buscam provar que são aprovados, buscam se justificar em algo. E essa é a carência da nossa alma. Essa é a carência dos nossos corações. E as bem-aventuranças falam sobre essa aprovação. E é isso que eu queria fundamentar o sermão de hoje. As bem-aventuranças nada mais são do que a descrição daqueles que foram justificados e que vivem para a glória de Deus e a glória de Cristo. Jesus nesses versos ensina de fato o que é ser abençoado ou ser aprovado por Deus. E ser abençoado, ser aprovado por Deus é ser divinamente feliz, queridos. É você poder estar diante de Deus e falar assim, eu sou completo e pleno. Talvez nós podemos nos agarrar em algumas coisas e achar que nós somos completos e plenos diante de uma certa situação, diante da situação A, da situação B, diante do curso, diante da carreira, diante do casamento, da família que nós estamos constituindo, ou que constituímos, mas para dizer isso diante de Deus como divinamente plenos e felizes, e isso é o que é ser bem-aventurado. E eu queria fundamentar isso. Eu queria que a gente meditasse aqui em 3 princípios. Como eu falei, eu não vou expor o texto hoje, tá? A gente vai, ao longo dos sábados, a gente vai desenvolvendo no Sermão do Monte, mas hoje eu queria só fundamentar introdutoriamente o que Jesus está falando. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque, em primeiro lugar, o fundamento das bem-aventuranças está na autoridade de Jesus. Presta bem atenção. O fundamento daquele que é realizado, abençoado diante de Deus, aquele que é aprovado, que é justificado, aquele que é regenerado, aquele que conhece a palavra, aquele que se tornou nova criatura diante de Deus, ele está sob a autoridade de Cristo. Nós precisamos entender esse princípio da autoridade de Jesus e estabelecer isso, que ele é um princípio geral do Sermão do Monte. Ele é uma chave geral. Jesus está falando acerca da sua autoridade. E o evangelista Mateus, ele também está falando a respeito disso. Afinal de contas, ele começa o seu evangelho já falando assim, essa aqui é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ali ele já está dando 2 carimbos assim para dizer sobre a autoridade de Jesus. E antes mesmo de a gente chegar no Sermão do Monte, o capítulo 4, versículo 23 de Mateus, diz a palavra assim, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E entendemos a autoridade de Jesus, entendemos que toda a bem-aventurança, que ser bem-aventurado é estar submetido à autoridade de Jesus, é entender a ideia de reino que Jesus fala. Jesus está aqui inaugurando a doutrina do seu reino. E a ideia do reino aqui é de domínio e de autoridade, como eu falei. Nesse sentido, nós sabemos que Deus tem o domínio e a autoridade sobre tudo que foi criado. A gente não pode confundir aqui a autoridade de Jesus, o reino dos céus, com a soberania de Deus. Nós sabemos que a autoridade de Deus, o domínio dele é sobre tudo que foi criado. Deus não tem nada que sai debaixo do controle das mãos do Senhor, amém? Você sabe disso? A gente passou aí por um ano de coronavírus, pandemia, todo mundo dentro de casa, até isso aí não saiu debaixo da mão do Senhor? Nem isso. Deus está na autoridade, no trono, no domínio sobre todas as coisas, sobre tudo.
E a gente não pode confundir. O Abraham Kuyper, ele fala assim: não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer, é meu. Né? A gente sabe disso, porém há uma distinção aqui acerca do reino que Cristo está pregando. Jesus está falando de um reino além desse reino. O Dr. Carson, quando ele vai distinguir isso, ele fala que existe esse reino universal, ou seja, o domínio de Deus sobre todas as coisas, mas o reino que Jesus está falando aqui é o reino de Deus, e o reino de Deus como sendo parte desse reino universal de Deus. O reino de Deus que está inserido no meio desse reino universal de Deus, é onde há vida, onde a dinâmica do reino é de subserviência ao rei. Está dando para entender? O reino dos céus, que faz parte de todo esse domínio, é onde ali estão as pessoas que estão submetidas ao senhorio de Cristo. Esse reino universal, por definição, deve incluir todas as pessoas do universo, todas as pessoas do mundo, quer gostem de Jesus, quer não gostem de Jesus, quer pautem a sua vida diante das palavras, da orientação, do senhorio de Cristo, ou quer não. Mas o reino de que Jesus está falando aqui não é este reino universal, é o reino que as pessoas estão submetidas à autoridade de Jesus. É isso que nós oramos lá no Pai Nosso. É isso que nós vamos ver mais para frente, Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como? Fala aí. Assim na terra como no céu. Isso está falando assim, ó, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, aqui onde nós vivemos, aqui no que nós fazemos, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja, na minha vida, na minha família, em tudo que eu faço. Eu quero viver o teu reino aqui na terra como ele é no céu. Ele é perfeito, ele é subserviente à autoridade de Deus. E entrar no reino dos céus, queridos, é entrar na vida. Se nós queremos viver, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-aventurado, se você quer alcançar algum tipo de realização real diante de Deus, nós temos que estar submetidos à autoridade dele, à autoridade de Jesus. E segundo o que vemos no Sermão do Monte, não são todos que entram debaixo dessa autoridade, não são todos que se submetem ao senhorio de Cristo. E eu sei que é fácil para você pensar em várias pessoas, talvez no seu convívio, que nem sequer pensam a respeito de Jesus, pensam a respeito de Deus. Portanto, o reino dos céus, nesse sentido restrito, é o exercício da soberania de Deus, que tem ligação direta com os seus propósitos salvíficos. Ou seja, é fundamentado na reconciliação com Jesus. E o reino de Deus fala da autoridade de Deus mediada por Cristo, portanto fala igualmente da nossa submissão a essa autoridade. E queridos, é muito interessante porque o texto mostra isso. Eu falei que eu não ia expor exatamente o texto hoje, mas os primeiros 2 versículos do que a gente leu expõem a autoridade de Jesus. Porque diz que Jesus vinha percorrendo a Galileia, ele vinha pregando sobre o reino, ele vinha curando, e vinham trazendo pessoas doentes para ele curar. E aí as multidões começaram a seguir ele, e quando ele percebeu as multidões seguindo ele, olha lá o que nós vemos, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Passa desapercebido por nós esse texto, queridos, mas é interessante, porque tem 3 expressões nesse versículo aí, que Jesus está demonstrando a autoridade dele. Primeiro que Jesus, quando sobe ao monte, nós vamos ver no Evangelho de Mateus todo, 7 vezes Jesus subindo ao monte, justamente para ensinar coisas importantes. Ali mostra que Jesus queria fazer algo diferente. O outro ponto, que talvez é o primordial, é que na cultura daquele tempo, no mundo antigo, na cultura judaica, o rabi, o mestre, quando ele ia ensinar, o que ele fazia? Ele sentava. O mestre, ele sentava, enquanto os outros o ouviam de pé. Jesus, ao sentar-se, e Mateus propositalmente mostra isso, coloca lá que ele se assentou, ele procurou se sentar, está mostrando assim que ele tomou uma posição de autoridade. É interessante porque em alguns órgãos ainda hoje a gente tem isso, né? Outro dia eu estava vendo um pastor falando sobre isso, ele deu um exemplo que eu não tinha pensado, que nas cortes, né? Eu não sei, eu não sou advogado, não entendo muito bem disso, mas é por isso que nas cortes hoje, eu não sei, a Amanda depois me fala, se eu falar besteira, ela me corrige, mas deixa o exemplo, que o exemplo é bom. Que na hora que o juiz entra, né, o pessoal tem que ficar de pé, né? Aí o exemplo que eu estava vendo era que o seguinte, que é por como o juiz é a grande autoridade ali,
Você não pode ficar sentado enquanto o juiz está de pé. Depois você me corrige, tá, mano? Mas eu achei muito interessante, porque na cultura antiga era isso mesmo. O mestre, ele se sentava. Os rabinos daquele tempo se sentavam. E na minha versão ele diz isso, que ele passou a ensiná-los, mas algumas versões diz assim, que abriu a boca para dizer. E essa expressão também mostra, parece redundante, né? Como que Jesus ia falar sem abrir a sua boca, mas ali está uma expressão de ensino de fato, de que a palavra de Deus foi proclamada. E Mateus coloca sobre essa autoridade de Jesus o tempo todo, como eu falei desde o início do Evangelho. No fim do Sermão do Monte, Mateus 7, 28 e 29, diz que essa autoridade foi vista por todos. No final do Evangelho de Mateus, mais uma vez Jesus fala assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, queridos, não tem como nós entendermos sermos cidadãos dos céus, não tem como nós entendermos sermos de fato realizados, plenos, completos, bem-aventurados, abençoados, aprovados por Deus, se nós não nos submetermos à autoridade de Jesus. Então o primeiro princípio é esse, que as bem-aventuranças, elas se fundamentam sobre a autoridade de Jesus. A segunda coisa a respeito das bem-aventuranças, queridos, de forma bem introdutória, é que é a descrição não de tendências naturais, mas de coisas espirituais. Eu vou repetir. As bem-aventuranças não são descrições de tendências naturais, mas são espirituais. Eu vou explicar isso. Às vezes a gente pode ter o engano e o equívoco de ler sobre as bem-aventuranças e pensar assim: poxa, olha aí, o fulano está ganhando de mim, porque o fulano é manso, eu não sou. O fulano é pacificado, eu sou mais o humilde aqui, né? Aí você consegue até pensar em pessoas que não conhecem a Deus. Sabe aquele seu amigo que você fala assim, só falta ser crente? O cara é gente boa, é tranquilo, o cara cuida bem da casa dele, o cara é educado, o cara, sei lá, tipo, a menina, né? Sei lá, menina boa, menina altruísta, né? Ajuda as pessoas carentes, faz ação social, né? Às vezes uma pessoa que ajuda os outros, que se põe no lugar dos outros, que não tem mau tempo, você fala assim, nossa, só falta ser crente. A pessoa tem todas as bem-aventuranças. Queridos, isso é equívoco, porque as bem-aventuranças não são tendências naturais. Ela é uma descrição que é somente produzida pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém produz as bem-aventuranças em qualquer instância que seja, na profundidade do que Jesus está falando, por si próprio. Elas não são naturais, e é preciso nós entendermos isso, para que a gente não venha a cair no equívoco de tentarmos ser legalistas, inclusive com nós mesmos. Inclusive de tentarmos desenvolver isso por nós, tentar alcançar pelas nossas forças. Mas as bem-aventuranças falam sobre aqueles que são de fato abençoados, que são de fato felizes e aprovados, mas é bem verdade também que em um primeiro momento essa lista não parece muito ser bênção, né? Não parece muito ser como bênçãos, né? A lista não fala dos mais ricos, como eu falei, dos famosos, dos mais fortes, dos sábios e inteligentes, né? E evidentemente que isso é bênção também, mas ela fala de outras coisas, e Cristo está dando então uma outra perspectiva sobre o que é ser aprovado, sobre o que é ser bem-aventurado. Muito provavelmente Jesus começa o seu sermão da montanha dessa forma, porque como eu disse aqui no capítulo anterior, as multidões vinham seguindo ele pelos sinais que ele fazia, né? Vinham trazendo os doentes. Então talvez as pessoas ali estavam começando a acreditar que ser bem-aventurado, que ser abençoado era ser curado de uma doença, né? Era alcançar algum favor diferente de Jesus, era poder ter uma recompensa por alguma coisa. E Jesus começa então desconstruindo tudo isso. Jesus não nega que essas coisas são bênção, mas ele dá uma perspectiva do que é ser verdadeiramente abençoado, e que não estão nessas coisas imediatas e comuns da nossa vida. Nós não podemos olhar para uma pessoa que tem muito dinheiro e falar: caramba, esse aí verdadeiramente é abençoado. Não, aquilo ali pode ser uma certa bênção na vida dele, mas não efetivamente nós vamos concluir que essas coisas imediatas e comuns evidenciam ser bem-aventurados. As coisas imediatas e comuns materiais não querem efetivamente dizer isso. Jesus fala dos que choram, dos pobres, dos humildes, dos famintos, como sendo abençoados. Mas estaria Jesus falando de condições sociais, emocionais ou físicas? Não.
As bem-aventuranças são condições espirituais, como eu falei aqui. Elas são frutos do Espírito, elas são desenvolvidas pelo coração, regenerados. Não podem ser desenvolvidas ao longo da vida por um esforço próprio, ou não é uma característica de nascença de cada um, ainda que nós encontremos pessoas mais pacíficas do que outras, mais mansas. No entanto, o que Jesus está dizendo sobre ser manso, pacificador ou humilde de espírito, não é algo que a natureza humana consiga imitar, mas é algo estritamente expresso pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter isso em mente, queridos. Em primeiro lugar, a fundamentação das bem-aventuranças que Jesus está falando está submetida à autoridade dele, está sobre a autoridade de Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos entender que isso aqui é uma descrição não de tendências naturais, mas de coisas espirituais que o Espírito produz na nossa vida. E dessa forma precisamos entender também que, ao contrário da lista que nós encontramos na Bíblia a respeito de dons espirituais, por exemplo, de ministérios, né? Aquele ali tem um ministério tal, aquele tem o dom A, o dom B, etc. Diferentemente dessa lista que nós encontramos nas Escrituras, no Novo Testamento, as bem-aventuranças, elas descrevem como todo crente deve ser. A gente não se depara diante das bem-aventuranças e começa a escolher a que casa melhor com a gente, aquela que a gente é mais parecido, ou aquela que nos parece que a promessa é mais interessante. Jesus não está colocando ali uma descrição para você pensar algo, ou talvez falando assim, uns são assim, os outros são assado. Não, as bem-aventuranças é uma descrição espiritual de todo aquele que se encontra com Jesus, de todo aquele que o Espírito Santo transforma a vida, de todo aquele que é regenerado, de todo aquele que se dispõe a se colocar no processo de santificação, de todo aquele que se quebranta o coração diante de Jesus e que vive para Ele, e que é discípulo de Jesus, e que fala assim, Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor. As bem-aventuranças vão começar a ser refletidas e a aparecer. Todas elas devem ser atuantes e se manifestar na vida de todos os crentes, ainda que umas delas sejam mais fortes que a outra. Eu preciso ver na minha vida pelo menos um rastro de todas elas. Eu preciso identificar na minha vida que talvez eu, antes de Cristo, sem conhecer a Jesus, sem ter relacionamento com Ele, eu não era muito pacificador. O meu pavio era meio curto, eu com qualquer coisa já estressava, achava ruim. Mas a partir do momento que Jesus é meu mestre, que eu caminho com Ele, que eu caminho em novidade de vida, que eu faço parte desse reino dos céus, que eu estou debaixo do senhorio de Cristo, isso tem que atingir a minha vida de forma que eu me torne sim um pacificador, porque nós vamos ver que os pacificadores serão conhecidos como os filhos de Deus. Eu preciso entender que eu não consigo produzir isso com a minha própria força, e que eu preciso me humilhar diante dele, que eu não sou nada sem Jesus, que eu não conseguiria nem orar, nem falar com Deus. Deus não iria nem ouvir a minha oração se não fosse pelo sacrifício de Jesus. E isso vai fazer eu ver como eu sou pobre de espírito, como eu sou falido espiritualmente, como eu sou totalmente carente de Deus, como eu por mim mesmo eu não faço nada. E aí Jesus fala assim, pronto, está entendendo, você é bem-aventurado, porque é desse aí que é o reino dos céus. É esse que entende que é falido, queridos, espiritualmente, que começa a provar das coisas do reino. Eu preciso começar a identificar na minha vida que o Espírito tem produzido isso em mim. Eu sempre, quando eu falo disso, eu não esqueço, a gente consegue dar exemplo de gente que a gente conhecia, talvez a gente pode contar a história da nossa conversão, talvez você possa contar a história da sua conversão, mas tem uma história para mim que faz todo sentido com isso que eu estou falando, que não é uma história de conversão, é uma história de santificação. Eu morei um tempo em Goiás, Jataí, que é a cidade da minha esposa, Marília, aquela moça bonita que está ali, ó, mulher crente, gente, aleluia, glória a Deus. E eu fiz umas amizades, pessoal da igreja, eu já compartilhei isso com algumas pessoas aqui, certamente. Nossa, vai para a internet isso aqui, né? Ele vai ouvir, não vou falar o nome dele não, mas está tranquilo, porque é um bom exemplo. E tinha um rapaz da igreja que ele tem a minha idade, assim, até hoje a gente é amigo e tal. E ele gostava muito de jogar bola. Ele ia lá em casa todo dia me convidar para jogar bola. Vamos jogar bola? Essa semana vamos jogar bola não sei aonde. E arranjava 3, 4 futebol por dia, né? E aí eu não era casado, né? Jogava quase todos os dias.
Não, estou brincando. Brincando, mas é verdade, eu nunca mais joguei bola. Mas ele me chamava sempre para jogar futebol. E era muito interessante, porque com o tempo, eu comecei a ficar meio constrangido de jogar bola com ele. Porque ele era crente, ele era da igreja. Ele estava lá todo fim de semana, todo domingo ele estava na igreja, ele estava no louvor. Ele era membro da igreja, ele participava das coisas, ele era ativo, ele era um cara influente e tal. Mas, cara, no futebol ele ia arranjar uma confusão. Ele ia brigar. Com muito pouco tempo ele saía do sério. Ele perdia a noção, assim. E aí não importava se era futebol da igreja, se era futebol sem a igreja, se era futebol com gente de fora. Ele começava a brigar, falava, gente, não acredito que esse cara vai brigar de volta. Era sempre isso. Só que o menino era crente, o rapaz era crente mesmo, né? E foi muito legal porque ele sempre foi muito interessado em estudar. Ele é um cara que é legal da gente conversar assim. O pastor, numa época, nas sextas-feiras, começou a fazer um curso. Gente, quem quiser estudar um pouquinho mais de teologia, eu vou dar um curso livre assim na igreja. Ele falou, né? Igreja menor. Toda sexta-feira, quem quiser, tal. E a gente começou a ir e começou a estudar. E aquilo ali começou no coração já de um convertido, tá, gente? Eu não estou contando uma conversão. Eu estou falando sobre como o Espírito frutifica em nós. E como ele tem que alcançar todas as áreas da nossa vida. Aquilo ali foi transformando o coração dele em mais piedoso. Talvez esse meu amigo, ele nunca deixou aquela característica dele se irritar talvez um pouco mais fácil, dele ser competitivo, porque no fundo ele era competitivo. Ele jogava videogame, ele ficava competitivo igual, qualquer coisa, ele era competitivo. Só que o Espírito Santo na vida dele foi trazendo uma piedade, uma santificação que mudou isso. Transformou isso, com o tempo ele conseguia jogar bola sem se irritar. E eu morei 5 anos lá, e ao final de 5 anos era legal, porque ele já estava apaziguando as pessoas. Eu falava, cara, não é você, né? Não sei o que. Mas por quê? Porque, queridos, caminhar com Jesus tem que transformar a nossa vida. Tem que continuar lapidando, tem que continuar centrifugando o nosso coração, tem que continuar limpando, tem que continuar jogando as coisas fora. Tem um monte de coisa que não acontece na conversão, não é mágico, não é de uma hora para outra. A gente se converte, a gente conhece a Deus, a gente é regenerado, a gente entrega a nossa vida para Jesus, mas o velho homem tenta ficar vivo todos os dias. E a gente precisa entender que as bem-aventuranças, elas todas precisam acontecer na nossa vida, e a gente vai ver isso com calma para frente, todas elas. Então, queridos, a primeira coisa é que o fundamento de ser bem-aventurado está sobre a autoridade de Jesus. A segunda coisa é que as bem-aventuranças, elas não são uma descrição de tendências naturais, mas espirituais. E a terceira coisa, o terceiro princípio que eu queria construir junto com vocês, é que as bem-aventuranças também é uma distinção de quem crê em Cristo daquele que não crê. Se a gente começar a olhar muitas bem-aventuranças e a gente achar que a gente não está muito encaixado ali, eu acho que você tinha que se preocupar um pouquinho. Eu acho que você tinha que se agarrar um pouco mais com Jesus. Eu acho que você está na hora de falar assim, Deus, eu preciso fazer uma campanha de oração na minha casa, em orar mais, ler mais a Bíblia, eu preciso ficar perto de gente piedosa, gente que eu sei que é crente, gente que eu sei que vai me puxar para cima, porque as bem-aventuranças é uma distinção de quem crê e de quem não crê em Cristo Jesus. Nós poderíamos dizer que há uma diferença entre o cidadão do reino dos céus com o que não possui o reino, com aquele que o reino não encontrou, não aflorou no seu coração. Infelizmente, tal distinção por vezes é um tanto obscura e nublada, né? A gente às vezes vive sem conseguir distinguir muitas vezes, já que tantos padrões distantes do evangelho têm entrado dentro da igreja. Já que às vezes a gente se amoldura, a gente se amolda com tantas coisas de fora da igreja, às vezes numa perspectiva de tentar não ficar muito diferente, mas na verdade Jesus, quando ele começa o seu ensino, o seu discipulado, ele quer mostrar justamente que uma das coisas é o seguinte: vocês são muito diferentes, e não é pouco. Nós vemos na história da igreja como tantas vezes essa diferença era clara, foi clara. Épocas em que os que seguiam a Jesus eram realmente completamente distintos daqueles que não conheciam o senhorio de Cristo. Mas a gente vê também ao contrário, isso se perdendo. O Dr. Martin Lloyd-Jones, aquele médico pregador também do início do século passado, ele também tem uma série, né? Até parece que eu tenho uma série, mas ele tem uma série de sermões no Sermão do Monte.
E quando ele comenta sobre isso, ele fala assim que por ocasião da Primeira Guerra Mundial, alguns padres e líderes religiosos se juntavam com as pessoas para fumar e encorajar, a fim de que quando a guerra terminasse, talvez os ex-combatentes começassem a congregar na igreja, mas isso não aconteceu. Nós precisamos entender que a glória do Evangelho consiste em que a igreja se distinga mesmo daqueles que não conhecem a Deus, o Deus vivo, e que não vive embaixo do seu senhorio. É bem verdade que a gente busca pontos de contato para apontar Jesus. É bem verdade que a gente ama indistintamente as pessoas, que a gente reflete o amor de Jesus. É bem verdade que nós, vivendo o reino dos céus, em meio ao reino universal, como eu falei aqui, nós vamos estar influenciando, nós vamos estar fazendo a diferença. Mas é bem verdade também que tudo que nós pensamos, tudo que nós olhamos, como nós enxergamos, a nossa cosmovisão é completamente diferente, e as bem-aventuranças estão distinguindo isso. Aquele que segue a Jesus deve ter a ambição de ser cada vez mais parecido com Ele. Veja bem, o crente, o cristão, aquele que conhece a Jesus, ele é diferente daquele que não conhece Jesus nas suas ambições. Enquanto os filósofos gregos do passado desprezavam a humildade, os cristãos estão aqui aprendendo o quê? Bem-aventurados são os humildes de espírito, são aqueles que recebem o reino. A crença do nosso tempo, a nossa narrativa cultural, eu falava hoje com os líderes da mocidade, eu falava hoje a respeito disso, que a crença, a nossa narrativa cultural, ela está muito baseada na nossa autoconfiança, na autoafirmação, na originalidade, no paradigma da autenticidade. Nós queremos ser nós mesmos, né? As pessoas do nosso tempo falam isso, pregam isso. Meu corpo, minhas regras, já ouviu essa frase, né? Há um clamor pela autenticidade, pela autoconfiança, né? Pela autoexpressão. Mas o cristão, ele reconhece o contrário, ele reconhece assim: eu espiritualmente sou fracassado, eu preciso imitar Jesus. A minha ambição é totalmente diferente daquele que não conhece Jesus. Aquilo que eu almejo é totalmente diferente. E isso traz para uma outra diferença, que eu já citei de certa forma aqui. Aquele que conhece a Cristo, aquele que é o bem-aventurado, ele se difere daquele que não conhece naquilo que ele busca, naquilo que nós buscamos. Os que seguem a Jesus não têm fome e sede de riqueza, têm fome e sede de riqueza, de fama, de sucesso, mas não de justiça talvez, ou a justiça aqui no sentido, não da justiça comum, mas a justiça no sentido de encontrar as boas relações com Deus, de estar justificado diante dEle. O crente e o não crente também são diferentes, porque o crente vive na consciência das suas limitações. A verdade é que o verdadeiro crente e o incrédulo pertencem a reinos diferentes, e as bem-aventuranças estão aqui dizendo isso, queridos. Elas estão aqui nos mostrando isso. E para a gente encerrar, eu queria aplicar isso de certa forma na minha e na sua vida, para que a gente trouxesse um pouco para a prática, para que a gente pensasse um pouco a respeito disso, sobre esses 3 princípios. Se o fundamento da bem-aventurança, daquilo que Jesus está ensinando sobre o seu senhorio, sobre o reino dos céus, falando acerca daquele que é alcançado, daquele que é divinamente feliz, se o fundamento disso está na autoridade de Cristo, eu preciso me submeter ao seu senhorio. Eu preciso imitar Jesus, e Ele precisa ser o Senhor da minha vida. E eu queria convidar você a pensar nisso. Será que Jesus tem sido o Senhor da nossa vida? Eu sei que é muito fácil nós pensarmos assim: Jesus é o meu Salvador, graças a Deus. Nossa, aí a gente gosta demais. Jesus é meu Salvador. Para quem já viu aquele teatro lá do Medidor da Bondade, é fantástico, né? Você já viu? Já viram o teatro Medidor da Bondade? É muito legal, o teatro excelente, curtinho, bacana, fala sobre a justificação. Está lá uma fila das pessoas para entrar no céu, tem uma mesa ali analisando, a turma está com as fichas na mão dos pecados, das coisas boas que fizeram. Aí o pessoal pega aquelas fichas, dá uma olhadinha assim, mais ou menos, né? Vamos ver, bom, sobe aí na balança. Aí o cara sobe na balança, e de um lado da balança está assim, bom, e do outro está ruim. Aí a balança vai assim, ruim, pode sair. Aí o cara sai da balança triste. Aí vem um outro assim, um pouco de folha só,
Ô louco, não, você foi para a África, foi para não sei onde, ajudou, poxa, parece que você... Bom, mas vamos ver, todo mundo tem que subir na balança, sobe aí. O cara sobe na balança, pum, ruim, vai embora. Aí vem um outro terceiro assim com um arquivo assim, né? Cheio, o cara pecou pra caramba. Errou. E aí ele coloca ali diante do pessoal que está na mesa, o pessoal dá uma olhada assim, falando, meu Deus, não vou nem olhar. Mas todo mundo tem que subir na balança, né? Sobe aí. Aí na hora que o cara vai subir, vem uma mão assim, tira ele, e aí está um outro do teatro com a camisa escrita Central. Não, tô brincando. O cara está com a camisa escrita assim, Jesus, né? Aí é Jesus. Aí Jesus sobe na balança por ele. Não é ele que sobe na balança. E aí a balança vai lá e fala, bom, esse aqui é bom. Aí Jesus pega o arquivo dele, joga fora e entra com o cara. Isso é justificação. Esse teatro é fantástico. E quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, a gente está ansiando por isso. A gente está lembrando de João escrevendo lá que se nós pecarmos, nós temos advogado diante de Deus. Graças a Deus. Mas Jesus não é só o nosso Salvador. Ele precisa ser o nosso Senhor, queridos. E nós precisamos estar submetidos à autoridade dEle. Porque se nós não vivemos sob a autoridade de Jesus, nós não vamos ser completos, nós vamos ter área da nossa vida pendente, a gente vai sair para jogar bola e vai brigar com quem está lá, e isso é rebeldia contra Deus, porque nós falamos que nós seguimos a Cristo, mas nós não vivemos, nós não expressamos as bem-aventuranças, e se nós não expressamos isso, nós não estamos debaixo da autoridade de Cristo, e se não estamos debaixo da autoridade de Cristo, estamos rebeldes a Cristo, queridos. Estamos expressando rebeldia, pecado. Por isso nós precisamos nos submeter a Ele, imitar a Cristo, de fato imitar Jesus. Eu falava aqui na escola dominical do domingo passado acerca dos critérios do verdadeiro discipulado. Jesus ressignifica aquilo que é amor para nós. Jesus fala assim, aquele que quiser me seguir, não aborrece seu pai, sua mãe, seu irmão, seus entes queridos, a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Jesus não está falando que a gente tem que aborrecer os nossos de casa, não é isso, mas é que o amor que nós temos que ter por Ele é tão grande, que é o amor pelas coisas aqui, por nós mesmos, pelos outros, nem vai parecer com amor perto do amor que nós sentimos por Ele. E isso vai ressignificar a nossa renúncia, porque nós de fato aí tomaremos a nossa cruz, e vamos começar a contemplar de viver as bem-aventuranças da nossa vida. Então, queridos, uma aplicação prática para nós é que se o fundamento das bem-aventuranças, se o fundamento de fazer parte do reino de Deus, se expressar as bem-aventuranças, está na autoridade de Cristo, eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. Eu não posso viver uma vida mais ou menos com Jesus. Eu não posso querer meio evangelho. Eu não posso querer meia cruz. Eu tenho que levar o Samuel inteiro para a cruz. Eu tenho que levar ele todo para a sepultura, porque se ficar algumas partes vivas, eu vou estar sendo rebelde contra Jesus. Eu vou estar sendo rebelde contra o seu evangelho e não vou estar vivendo isso de fato. E não vou estar evidenciando essa nova vida. Hoje mais cedo, falando com a liderança, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre que o imitar Jesus, naquela época saiu aquele livro, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Não sei se você já viu esse livro aí, mas eu gosto do pensamento do pastor Jonas Madureira, que ele fala que há um equívoco nisso, porque transforma o discipulado em algo especulativo, algo moral. O que será que Jesus faria aqui agora? E os discípulos, nenhum ficaram pensando nisso, nenhum discípulo ficou copiando os atos morais, sociais, éticos de Jesus, mas eles copiaram Jesus no quê? No seu auto-sacrifício, na sua entrega total. O discipulado deles foi totalmente de imitar a Cristo e não de especular como Jesus faria. Se o fundamento está na autoridade de Cristo, a gente precisa se submeter ao seu senhorio. A segunda aplicação, se as bem-aventuranças não são tendências naturais, queridos, a gente precisa viver pelo Espírito. A gente tem que aprender isso. Se não cabe ao meu esforço, mas é uma obra do Espírito, eu preciso entregar totalmente o controle da minha vida a Ele. Não adianta eu ser carnal, legalista, mas eu preciso da arte do desaparecimento, em certo sentido, da renúncia de fato, para que o Espírito Santo possa encher meu coração, para que eu possa caminhar com gente que me atrai mais para perto de Jesus, para que eu possa ter conversas que façam mais sentido, para que eu possa expressar as bem-aventuranças, a fim de que Cristo apareça no meu lugar. Se as bem-aventuranças não são tendências naturais, eu preciso viver pelo Espírito, é preciso renúncia.
é preciso entrega, esvaziamento. E não é à toa que na sequência das bem-aventuranças, Jesus começa a partir de uma que na verdade ela desconstrói. Ele começa a partir de uma que é uma porta de entrada que ele abre para todos mesmo. Ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que entenderam que estão carentes, aqueles que entenderam que não são nada sem o Cristo. Jesus começa por essa, não é à toa. Ele fala daqueles que já se viram falidos e com a carência absoluta de Deus, que fala assim: Deus, eu não tenho condições de conduzir a minha vida, eu não tenho condições de ser eu não consigo me salvar, eu não consigo produzir aquilo que é bom diante do Senhor, eu preciso do Senhor no controle. E é isso que Paulo fala lá em Efésios, quando ele diz assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo compara com a embriaguez, porque a embriaguez tira o nosso controle. E Paulo compara, querendo dizer assim: coloque o Espírito Santo no controle da sua vida. Se as bem-aventuranças não são tendências naturais, é preciso viver no Espírito Santo. E a última aplicação é que se as bem-aventuranças distinguem a igreja, é porque elas revelam a graça de Deus. As bem-aventuranças, como eu falei aqui, queridos, elas não são a lei. A gente não tem que sair daqui esmurrando a nossa própria vontade, tentando ser carnal e buscar aquilo ali pelas nossas próprias forças, mas elas mostram o Evangelho, elas revelam o próprio Cristo. Se nós formos bastante honestos e lermos as bem-aventuranças, nós vamos ler que tudo aquilo ali evidencia-se na pessoa de Jesus Cristo. Todas as bem-aventuranças apontam para a pessoa de Cristo. As bem-aventuranças não são a lei, mas são a graça. E por ser o Evangelho da graça, as bem-aventuranças pressupõem que nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Elas expressam uma vida transformada por Jesus. E ninguém pode agradar a Deus por si mesmo. Não temos condições pelo nosso próprio esforço, pelo nosso empenho ético de cumprir a lei perfeitamente. Por isso nós somos agraciados com a presença de Jesus. E isso nos traz a consciência de que, como nós somos incapazes de obedecer perfeitamente a Deus, nós somos incapazes de nos justificar sozinhos diante dele. E queridos, é interessante porque Jesus, ele não coloca nada que ele mesmo não provou. Ele não nos pede nada que ele mesmo não evidenciou na sua vida. Tudo o que Cristo nos manda viver, ele experimentou em si mesmo. O que Cristo quer para as nossas vidas é para que vivamos uma felicidade completa e sejamos verdadeiramente abençoados, fazendo parte do seu reino, estando debaixo do seu senhorio. Talvez, queridos, você tenha buscado o seu senso de realização de várias formas. Eu não sei o que você tem buscado hoje para ser a sua felicidade. Eu não sei como é que você tem, aonde você deposita a sua esperança. Eu não sei aonde você tem depositado aquilo que te dá autorrealização, aquilo que preenche a sua vida. Mas talvez você ainda não encontrou algo que enche o seu coração. Talvez você tenha sérias dificuldades de entender qual é o seu lugar. A gente passa por isso na vida às vezes, né? Senhor, qual que é o meu lugar nessa história toda? Eu fui feito para fazer o quê? O que o Senhor quer de mim? Onde que eu me encaixo? Parece que às vezes a gente é tomado por algum vazio e talvez você já passou por isso, ou tem passado por isso. Eu quero dizer que Jesus mostra hoje que o seu lugar é com Ele. As bem-aventuranças nos mostram que o nosso lugar, que a nossa realização, a nossa completude, a nossa plenitude é vivendo com Cristo, é simplesmente com Ele, que não há realização, que não há plenitude, que não há felicidade sem Ele, que nós não conseguimos ser completos sem Ele, porque ser bem-aventurado é lembrar que se fundamenta sobre a autoridade de Jesus, é lembrar que as bem-aventuranças são uma descrição, não de tendências naturais, mas espirituais, e lembrar também que ela é uma distinção daquele que crê em Jesus para aquele que não crê em Jesus. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Mesmo de olhos fechados aí, eu queria convidar você a estar junto com a gente sempre aqui aos sábados mesmo, para que a gente continue nessa caminhada,
A gente vai caminhando com Jesus nesse sermão, aprendendo tudo que Ele tem para nós. Mas hoje em específico, eu queria que você deixasse essa palavra entrar aí no seu coração, encontrar espaço no seu coração. E eu queria convidar hoje a você esvaziar um pouquinho o que está aí dentro. A lançar aos pés de Jesus algumas coisas que estão aí dentro. Jesus começa a ensinar sobre o seu reino. Jesus começa a colocar a doutrina do reino de Deus, a vida com Ele, descrevendo algumas coisas que têm a ver com aqueles que foram alcançados por Ele. E a primeira coisa, queridos, é que a gente tem que estar debaixo totalmente do senhorio dEle. Então eu queria convidar você a se despojar de tudo que tem te atrapalhado, de tudo que tem te impedido de viver debaixo do senhorio de Cristo. Talvez você tenha carregado alguns pecados aí de estimação. Talvez você tenha carregado um orgulho, talvez você tenha carregado vaidade. Talvez você tenha carregado aí mágoa, ressentimento. Talvez você não tenha conseguido perdoar algumas pessoas. Talvez você tenha carregado uma série de coisas que não é imitar a Jesus. E eu queria convidar você a colocar essas coisas diante do altar de Deus.